É para mim, Está doutora aparecendo. Tassiane. Deixa eu A tentar. Tassiane. Tu não vê a tela? Não, eu não vejo. Não sei por quê. Sai e entra de Eu novo. vou entrar de novo. Tá. Só a Tassiane que não está assistindo ou o resto está conseguindo enxergar? Eu também não consigo ver, doutora. Tô conseguindo. Não. Tá. Acho que quem não consegue, está todo mundo vendo? Posso começar, então? Eu tô vendo. Tá. Então, essa reunião faz horas, não é, que nós estamos programando para a gente conversar sobre a terapia substitutiva, não é? Na injúria renal aguda. Então, eu reuni algumas coisas novas, o nosso pessoal andou fazendo cursos fora, e então nós juntamos, aqui vai ser um pouquinho um jogral, e a Cláudia vai passando. Pode passar o próximo, Cláudia. Todos vocês me conhecem, mas talvez vocês não saibam que eu trocava frasco de diálise peritoneal eu troco frascos, trocava desde 76. E quando eu comecei aí na enfermaria 2 da Santa Casa, eram assim os frascos, ó, de vidro. Tinha uma redinha, quando levantava, tinha uma redinha que segurava ela, então, fixava ela, depois descia para drenar. E a diálise peritoneal, a Santa Casa foi uma das pioneiras de diálise peritoneal pediátrica no Brasil e publicou uma série de casos de bem-sucedidos de diálise peritoneal em síndrome litíquia. Isso aí foi em 66. Seguinte. E aqui uma foto minha de 77. Não, pode mostrar minha foto ali. Uma foto minha de 77. Que eu apareço agarrada numa criança da Santa Casa, que era uma festa na casa de um paciente da Santa Casa, no interior. Então, nós fomos lá e, desde então, sempre eu ali com as crianças, né, na Santa Casa. Essa foto é de 77. O que eu vou discutir, assim, com vocês? Uma nova classificação de insuficiência renal aguda, modalidades de terapia renal substitutiva, sobre a sobrecarga hídrica, não é? Indicação de uma diálise peritoneal precoce e algumas melhorias na técnica do tratamento. Seguinte. Eu não sei se a Tassiane voltou. Sim, doutora Clotilde, eu estou aqui. Está vendo a tela? Sim. Então, a Tassiane e a Alessandra foram agora, ó, no mês de abril, teve um curso de injúria renal aguda lá na USP, e teve uma nova classificação, quer dizer, não é tão nova, mas eu não estava muito habituada, que a Tassiane vai explicar. Pode passar o seguinte, Cláudia. Pode começar. Boa noite, pessoal. Eu sou a Tassiane, eu sou R2 de nefrologia adulta. Eu estou passando esse meu mês aqui na pediatria, tá? Então, a doutora Clotilde me convidou para conversar um pouquinho sobre o que foi abordado lá, tá? De novidade. E ficou ao meu encargo, então, da classificação, dessa nova classificação que vem se falado desde 2023. Na verdade, é uma subclassificação que a gente pode dizer, né? Porque a injúria renal aguda, aquela classificação de CADIGO, aqui aquela permanece, né? Alteração de 0,3 miligramas, né? Ou do débito urinário, né? Oi. Essa permanece. O que eles frisaram bastante lá no curso, né? Aquela classificação pré-renal, renal, pós-renal, né? Antiga, digamos assim, ela é muito pouco específica. Ela não consegue nos dar um tom de causalidade específica, de gravidade, de curso dessa injúria renal aguda, né? Bem como duração.
tá? Ou quem vai precisar de terapia renal substitutiva precocemente e quem não, né? Que vai ser transitória e vai se autorresolver, né? Então, eles trouxeram esse mnemônico aqui, né? Lion, né? Que eu achei muito interessante, né? E de fácil memorização. Então, eles trouxeram... Então, o L é de low perfusion, né? Então, aquela injúria renal aguda dependente da hemodinâmica do paciente, né? Então, dependente de volume, a avaliação, então, do volume do paciente, então, pacientes congestos ou depletados, né? Da parte cardíaca, né? Pacientes com insuficiência cardíaca, né, tanto de ventrículo direito quanto esquerdo, né, isso tudo vai ter um impacto ali na hemodinâmica, que vai impactar na parte renal. A parte vascular, né, principalmente pós-cirurgias, né, com aumento da pressão intraabdominal, síndromes compartimentais, vasoconstrição por diversos fatores, né, medicamentosos, enfim, e questões de dilatação sistêmica, como na sepsis. Inflamatória, o I, então, de inflamatória ou imune, né? Aqui trazendo daí a parte das nefrites, vasculites, a sepse também tem um componente imune inflamatório aí, né? O O, que é obstrutivo, né? Então, que era a nossa antiga pós-renal, né? Então, que a pós-renal, ela é muito pouco, ela não nos diz tanto. Então, aqui ela vem nos trazer como causas cálculos, cânceres que a gente tem, que às vezes obstruem ali os ureteres, né? A próstata, né? Aqui nas crianças a gente até não tem tanto, mas no adulto é para nós um fator importante de sempre se lembrar. O N, então, de nefrotóxicos ou envenenamentos, né? E aqui eles trazem, no curso inteiro, eles tentam nos trazer a ideia de caracterizar melhor o paciente da injúria renal aguda, tentando achar fenótipos, né, e subfenótipos desses pacientes, né, porque... E em conjunto aí a essa classificação, uso de biomarcadores, que ainda tem muitos estudos sendo desenvolvidos, né. Então, aqui nos nefrotóxicos, a ANIA, né, que a gente tem uso de contraste, anti-inflamatórios, daí entra os quimioterápicos também, né, aí também tem as causas indiretas, né, de causas nefrotóxicas, como reações alérgicas, que também pode ter a necrose tubular aguda ou anemia, no caso da reação alérgica, né. Então, basicamente é isso, assim, que eles trouxeram lá, que eu achei muito interessante, né, em movimento para se ter uma medicina mais precisa. Obrigada, Tassiane, obrigada. Nesse mesmo curso teve uma parte pediátrica. Então, a Alessandra foi, não é? E vai nos contar um pouquinho ali o que ela viu. Bom, continuando, então, temos uma curiosidade também ali sobre a FAMED da USP. Na frente dela, a gente tem uma muda do plátano de Hipócrates. É uma muda que foi trazida da ilha de Kos, da Grécia, e plantado ali. Seria originária do plátano, segundo a lenda, embaixo do qual Hipócrates lecionava, que também é considerado uma das árvores mais antigas da Europa. Então, partindo dessa ideia, vamos ramificar os nossos conhecimentos sobre injúria renal aguda, seguindo, então, no que foi comentado no curso de IRA pediátrica. Uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, especialmente na nossa população de pacientes da UTIP do Santo Antônio, que são muitas vezes cardiopatas, nefropatas, transplantados renais ou cardíacos, é que a lesão cardíaca e a lesão renal coexistem. Uma pode ser causada pela outra, ou piorada pela outra, ou podem ter uma base comum. E em relação a isso, é bem importante a gente reconhecer quando o paciente tem uma síndrome cardiorrenal, que é dividida em 5 tipos. No tipo 1 e 2, a base da doença do paciente é primariamente cardíaca. Isso pode acontecer tanto agudamente no tipo 1, quanto cronicamente no tipo 2, onde vai tendo uma fibrose renal ao longo do tempo. Nos tipos 3 e 4, a base do acometimento do paciente é primariamente renal, com sofrimento cardíaco secundário, mais uma vez, tanto aguda quanto crônica.
e a crônica acontecendo principalmente em pacientes muito hipertensos, dialíticos. Já no tipo 5, a lesão renal e cardíaca, ela envolve um fator comum, que pode ser ou medicações, ou uma doença autoimune, uma doença circulatória, causando lesão tanto do coração quanto do rim. Próximo, por favor. Sobre o manejo do balanço hídrico na IRA, uma coisa que foi muito discutida no curso é sobre o momento ideal de iniciar a terapia renal substitutiva, tentando iniciá-la mais precocemente, evitando que o paciente desenvolva uma sobrecarga hídrica muito proeminente. Em consonância com isso, a sobrecarga hídrica é uma coisa muito importante de a gente calcular nos pacientes. Eles falam até que deveria ser o 5º ou o 6º sinal vital dos pacientes, que a gente deveria passar em plantão, passar nos rounds, sempre que a gente for avaliar um paciente. Como é que é feito esse cálculo? A sobrecarga hídrica em porcento, ela é o quanto que o paciente acumulou de líquido em relação ao peso inicial dele na chegada do hospital. Tem 2 formas de calcular. Uma delas é usando o balanço hídrico do paciente, que a gente vê quanto que ele recebeu de líquidos, menos quanto que ele eliminou de líquidos, o que contabiliza tanto diurese quanto perdas por sonda gástrica, drenos, dividido pelo peso dele na chegada do hospital, vezes 100. Isso pode ser feito tanto ao longo de 1, 2 dias, quanto desde a chegada do paciente no hospital. E também pode ser usado o cálculo com base no ganho de peso do paciente, e a gente vê quanto que ele ganhou de peso em determinado dia, menos o peso da admissão, dividido mais uma vez pelo peso inicial. Esses cálculos todos são com base no peso, digamos, seco do paciente, e multiplicado por 100 para ter a porcentagem. No ambiente de UTI, o mais prático é calcular o balanço, a sobrecarga hídrica pelo balanço. Quem sabe que a pesagem dos pacientes é mais difícil e o balanço hídrico na UTI é bem mais cuidadoso. Então, o primeiro cálculo é mais factível. E o valor de sobrecarga hídrica, a partir do qual a gente tem que ficar bem mais de olho no paciente, pensar no início mais precoce de terapia renal substitutiva, varia na literatura entre 10% a 15%. No curso foi comentado mais em 15%, mas muitas referências usam o valor de 10%. Próximo, por favor. Outra coisa bem importante que a gente tem que avaliar nesses pacientes que já estão, tanto os que estão com uma sobrecarga hídrica mais inicial, quanto esses que já estão um pouco na trave, é a resposta ao teste de estresse com furosemida. Ela é muito importante, esse teste é considerado um biomarcador tubular de IRA. Os pacientes que respondem a esse teste com uma diurese adequada, eles têm um risco bem menor de evoluir para uma injúria renal aguda grau 3, em relação aos que os que respondem têm um risco bem menor de evoluir para injúria renal aguda grau 3. A dose de furosemida pode ser 1 mg/kg ou 1,5 mg/kg em pacientes com exposição recente à furosemida. A resposta esperada em 2 horas é em torno de 2 a 3 ml/kg. Geralmente se considera 2 na literatura, mas o valor seria em torno de 2 a 3 ml/kg. Se o paciente tem uma resposta adequada, a gente mantém a furosemida em infusão contínua, porque a infusão contínua ela garante uma estabilidade maior do que as doses intermitentes. Já se ele não responde, a gente precisa suspender a furosemida, porque ela tem um risco alto de nefrotoxicidade e também de ototoxicidade nesses pacientes. Quando tem resposta à furosemida, a gente pode também associar a aminofilina. Outra coisa importante também, em pacientes que estão em diálise peritoneal, o ideal seria a gente fazer o teste de estresse de furosemida concomitante à diálise peritoneal deles. Então, a gente não precisa necessariamente pausar a diálise para poder fazer o teste. O que seria melhor, assim, para a homeostase do paciente é manter a diálise peritoneal e fazer o teste de furosemida concomitante. Além da resposta ser maior ou menor do que 2 a 3 ml/kg, a gente também tem que ver se o débito urinário vai ser suficiente para manter o paciente fora de diálise, porque às vezes 2, 3 ml/kg, mesmo sendo uma resposta positiva ao teste, pode não ser o suficiente se o paciente recebe muito volume de medicamentos, dieta, NPT. Então, às vezes, mesmo tendo uma resposta, a gente precisa manter a diálise peritoneal para o paciente não piorar da sobrecarga hídrica. Pode passar, por favor.
Sobre a potência diurética, a gente já sabe que a furosemida é o diurético mais potente de todos. Depois temos a hidroclorotiazida. A aminofilina é considerado um diurético de baixa potência. Pode passar, por favor? Mas em pacientes menores de 1 mês, ela tem uma resposta menor, que é a nossa população que mais frequentemente precisa de diálise peritoneal na UTIP, que são os cardiopatas, pós-op de cirurgia cardíaca em bebês pequenos. Então, neles, a aminofilina tem uma resposta bem melhor do que o típico. Então, ela é uma boa associação para se manter com a furosemida contínua. Próximo, por favor. A pressão intraabdominal, ela tem sido considerada também bastante relevante, não só em pacientes em diálise peritoneal, quanto também em pacientes com pós-operatório de cirurgia abdominal, por exemplo. Por quê? Porque um paciente com uma pressão intraabdominal acima do esperado, ele pode ter uma síndrome compartimental abdominal, compressão dos vasos renais, pode causar ou piorar uma injúria renal aguda, também piora a parte hemodinâmica, respiratória do paciente, então essa medida ela é bem importante. Em adultos, se tolera até 12 centímetros de H2O, e em crianças, no curso também, o que foi considerado como um valor tolerável é até 10 centímetros de H2O, então também tive uma variação aqui nesses valores de referência. O ideal seria essa pressão ser mensurada 3 a 4 vezes ao dia, nesses pacientes que a gente comentou que tem maior risco de ter uma hipertensão intraabdominal, pós-op de cirurgia abdominal, pacientes dialíticos em diálise peritoneal. E essa pressão pode ser mensurada tanto por sonda vesical, quanto diretamente na cavidade peritoneal. Até onde eu sei, a medida pela sonda vesical é que as enfermeiras estão mais habituadas a fazer. Isso também é a parte mais do conhecimento delas, mas para fazer essa medida tem que instilar ali um pouquinho de solução saindo na bexiga, ela não pode estar totalmente vazia. O paciente também tem que estar com posicionamento adequado, tudo, mas essa parte geralmente a enfermagem se coordena bem daí. Próximo, por favor. Outra coisa muito importante para a gente falar é o índice de angina renal. O que ele é? Ele é um índice usado nas primeiras 12 horas de admissão para predizer o risco de injúria renal aguda grave após 72 horas. Nesse índice de angina renal, a gente considera os scores tanto de risco quanto scores que já mostram uma lesão renal. Os scores de risco são 3 possíveis, que é a admissão na unidade de terapia intensiva, transplante de órgãos sólidos ou transplante de célula-tronco hematopoética, e ventilação mecânica ou uso de drogas vasoativas. A gente vê que cada um tem um score. Desses 3 possíveis, a gente vai ver qual que é o maior score que o paciente tem, a gente não vai somar eles, a gente só vê qual que é o maior score, e a gente vai multiplicar pelo score de lesão do paciente, onde a gente leva em consideração tanto a creatinina dele, quanto a sobrecarga hídrica em porcentagem, calculado conforme a gente conversou lá antes, e a gente também vê qual que é o score que ele vai ter ali, o mais elevado. Então, a gente multiplica o mais elevado do score de risco pelo mais elevado do score de lesão. Pode passar, por favor? E não era só porque ele circula ali onde tem o... Pode voltar, por favor. É que daí ele circula ali. E quando o score é maior ou igual a 8, a gente diz que o paciente tem um score positivo do índice de angina renal. São pacientes que a gente tem que estar muito mais atento, tem que ter uma luzinha já acesa para a possibilidade de uma terapia de substituição renal mais precoce. Agora sim, pode passar, por favor? Obrigada. Sobre o uso de biomarcadores, ele também tem crescido na literatura. A gente sabe que alguns biomarcadores, como, por exemplo, o NGAL, eles não estão disponíveis ainda amplamente na prática clínica, mas aqui esse estudo, ele mostrou uma avaliação dos pacientes. É o estudo Taking Focus 2. Ele mostrou uma avaliação dos pacientes, levando em conta tanto o índice de angina renal, quanto o valor de NGAL urinário desses pacientes. NGAL sendo o biomarcador de injúria renal aguda. E os pacientes que tinham NGAL e um índice de score, índice de angina renal muito elevados, os médicos já eram meio, de certa forma, induzidos, assim, a pensar numa terapia renal substitutiva mais precoce. Quando o paciente atingisse ali aquela sobrecarga hídrica de 10% a 15%, que a gente conversou alguns slides atrás,
a princípio eles já deveriam começar a terapia substitutiva renal. Em pacientes com scores menor ou que tivessem um NGAL menor, intermediário, se tentava primeiro o teste de estresse com furosemida, ou se não, se era muito baixo o NGAL, só se fazia o manejo básico dos pacientes, o manejo de suporte básico. E além da utilidade de uso de biomarcadores, uma coisa muito importante que esse estudo conseguiu nos mostrar é que, fazendo essa abordagem mais precoce da terapia de substituição renal, o número esperado de pacientes que foram para a terapia dialítica não aumentou em relação ao que vinha acontecendo conforme a experiência daquele centro em que foi feito o estudo. Porém, a terapia renal substitutiva foi iniciada mais precocemente, os pacientes atingiam taxas menores de sobrecarga hídrica, ou seja, menos lesão pulmonar, menos dependência de ventilação mecânica e tinha uma maior sobrevivência até a alta da UTI. Então, muito mais importante do que o uso de biomarcadores, acho que esse estudo conseguiu mostrar que o início mais precoce da terapia dialítica em pacientes com sobrecarga hídrica acima de 10% a 15% teve desfechos bem benéficos na estadia desses pacientes na UTI, com maior sobrevivência e menos sobrecarga hídrica. Próximo, por favor. Bom, agora falo eu. Era para a Dufais apresentar, mas a Dufais está no México, tirou umas férias essa semana. Então, a Dufais foi nesse curso da Beneficência Portuguesa, onde um dos nefrologistas pediátricos, o primeiro que aparece ali na fotinho, é o Dr. Oberes, que ele é um excelente nefrologista pediátrico, sabe muito de injúria renal aguda, e foi ele que ministrou mais essa parte de injúria, e o curso era métodos dialíticos no pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica. Então, já no início, era o recado, sempre esse mesmo recado, o início precoce, no caso de diálise peritoneal, até o primeiro dia de pós-operatório, associou-se com redução significativa da mortalidade em pacientes com injúria renal aguda pós-operatório de cirurgia cardíaca. Seguinte. Aí. Então, assim, já é de mais tempo que a gente já tem vários trabalhos, né, dizendo de iniciar a terapia precocemente, antes do acúmulo dos líquidos. Seguinte. Bom, o Rafael fez o trabalho dele do ano retrasado sobre indicações de diálise renal, falou sobre terapia renal substitutiva na injúria renal aguda na nossa UTI, e ele viu, né, que 98% das indicações de diálise eram por sobrecarga hídrica, oligoanúria. Seguinte. E a modalidade do nosso tratamento, né, 82% das crianças fizeram diálise peritoneal. E um ainda fez várias modalidades. Aqui está incluído todas as causas de injúria renal aguda. Seguinte. Então, falando em diálise peritoneal, eu até já conversei com um grupo menor aí da UTI sobre esse trabalho, que é as diretrizes da Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal, né, na injúria renal aguda. Então, eu misturei um pouco da experiência deles e a nossa, né? E eles mostram e comprovam, e nós também, que a diálise peritoneal é uma modalidade de terapia renal substitutiva adequada para o tratamento de injúria renal aguda em crianças, em especial as crianças pequenas. Seguinte. E as indicações, eles falam numa diálise peritoneal profilática. Então, a diálise peritoneal profilática, ela, no pós-operatório da cirurgia cardíaca,
ela reduz desfechos deletérios, com menor tempo de ventilação mecânica, menor necessidade de suporte inotrópico e de internação. E tem indicações específicas. Seguinte, estaria indicado em cardiopatia complexa, em SEC prolongada, mais de 150, 180 minutos, e intercorrências no intraoperatório. Seguinte. Então, seria iniciar a diálise ao chegar na UTI, antes do paciente desenvolver hipervolemia. Tá? Seguinte. Nós dialisamos as crianças com um sistema que a gente diz que é fechado, mas ele não é bem fechado. A gente constrói um sistema, tá? Com buretas e com urokit. Seguinte. Eu acho que pulou um, mas tudo bem. Vê se volta um. Aí. Então, nós usamos esses artifícios assim que às vezes pode prejudicar e contaminar o sistema de drenagem. Seguinte. E as recomendações da Sociedade Internacional seria dialisar com catéter de Tencoff, que hoje nós temos, grande maioria dos nossos pacientes é com Tencoff, inserido pelo cirurgião ou pelo cirurgião cardíaco na sala de cirurgia, como posteriormente, né? E seria a escolha ideal para o acesso de diálise peritoneal. Eles recomendam o uso de antibiótico profilático antes da inserção do catéter e utilizar sistema de enchimento e drenagem fechado, com uma ligação em Y. Seguinte. E o sistema fechado seria esse, não é? Que já vem uma aranha montada, uma para colocar na bolsa e a outra já vem uma bolsa de drenagem. Seguinte. Que pena, eu acho que não, eu estou mostrando não é o último formato, vamos ver. O último que eu salvei. Eu acho que não tem aí. Eu pedi falei hoje com o Oberes e ele me mandou foto do sistema fechado que eles usam na beneficência e de quem que eles compram, para a gente fazer um orçamento, o custo desse sistema fechado. Senão, de repente, como a gente usa ali o urokit, que eu acho que é caro, eu acho que talvez esse sistema fechado, se a gente somar, vai ficar menor do que o preço do que a gente utiliza. Eu tenho isso. E outra coisa que eles recomendam, não é um tempo de infusão menor que 10 minutos e um tempo de drenagem menor do que 20 minutos, nem que não tenha saído tudo. E o tempo de permanência, não é, de 30 a 40 minutos. Se o paciente precisa aumentar o F, como em geral são os nossos casos, nós podemos diminuir o tempo como a gente tem diminuído, não é? 10, 15 minutos. E em hipercalemia grave também, a menor permanência maximiza a difusão do potássio e impede a reabsorção. E um tempo maior, ele melhora a eficiência da difusão e da depuração, paciente muito urêmico, por exemplo. E eles colocam, a gente nunca utiliza, se o paciente tem dor, se a gente vê que o paciente tem dor, eles utilizam lidocaína, 1%, 0,3 ml em cada litro do dialisato, após, claro, afastar suspeita de peritonite. Eu também coloquei na Sociedade Internacional, ela sugere, se a gente tem uma suspeita de peritonite, ou se a gente quer avaliar se tem peritonite, fazer com a fita do Combur teste, testar o dialisato,
né? A saída, depois que drenou, testar com a fita. Se der leucocitúria, sugere, então, que o paciente está com peritonite. Então, é um teste rápido, efetivo, de baixo custo, para a gente poder monitorizar suspeita de peritonite em diálise peritoneal aguda. Seguinte. E uma outra coisa, às vezes até a gente já fez isso, mas se um paciente está muito catabólico, está muito congesto, eles fazem uma diálise peritoneal contínua, colocando 2 catéteres, e fazem contínua, uma lavagem que entra e outro que sai, fica circulando o líquido sempre. Mas para casos, então, de congestão, não é? Esse não é da beneficência, esse é da referência da Sociedade Internacional. Tá? Eu achei interessante para a gente pensar, às vezes, num caso de exceção. Seguinte. As complicações encontradas na nossa UTI foi obstrução do TENCOF, extravasamento do TENCOF, né? E a necessidade de troca. Tá? Não teve nenhum caso de peritonite diagnosticado. Seguinte. Então, no caso de obstrução, eu gosto muito de frisar que a gente tem que ver se não entra, o catéter está obstruído. Se entra, mas não drena, é mais uma questão de posição, de epíplo. E o que a Sociedade Internacional recomenda se o catéter está obstruído? Tá? Recomenda ver se a bexiga está vazia, se o paciente está constipado. Né? Na realidade, ele está vendo a pressão. Né? Esse aí, no caso, seria até a PIA, né? Eles fazem um flush de solução salina heparinizada no catéter, né? E se está obstruído, então não entra o catéter e a gente acha que é por fibrina, eles fazem o alteplase, né? Eles injetam só no volume do catéter, deixam ali a infusão, deixam 1 hora, depois ele drena, lava bem com uma solução de heparina. Nós também nunca fizemos em pacientes com diálise peritoneal, então é uma coisa a pensar. Outra coisa, eles trocam por guia, né, na mesma posição, e eles trocam com guia, mas eles colocam, inserem um novo catéter, no caso, e num lugar diferente. Seguinte. Complicações de vazamento, né? Então a gente faz também isso, reduz o volume, se possível, considera um tempo sem diálise, umas 24 horas, se necessário, troca o catéter, né? E eles utilizam essa cola de fibrina, né? No túnel ali. Eu falei também com isso é uma recomendação da Sociedade Internacional, mas eu falei com o Olbers, então, e ele diz que eles utilizam assim mais até quando não é um TENCOF, eles colocam essa cola. Os nossos cirurgiões, falei com o Rafael, ele disse que não adianta, não sei o quê, mas nós nunca tentamos. Eu não sei se um dia tiver a oportunidade da gente tentar utilizar essa cola para ver se adianta o não extravasamento. Seguinte. Uma outra coisa que nós estamos atrasados com relação ao meio, inclusive a própria Santa Casa, nos casos de diálise contínua, né, usar, em vez de heparina, usar o citrato. Não é? Seguinte. O problema do citrato é que não tem cálcio, então tem maneiras de colocar, de fazer infusão de cálcio. Eu acho que a Santa Casa, até a Tassiane, que trabalha com os adultos usam só o citrato. Né? O pessoal dos outros centros de diálise também utilizam o citrato como anticoagulação, e nós não.
eu acho que a gente talvez tivesse que ser treinados, tanto nós quanto a enfermagem, para a gente começar a usar o citrato. A grande vantagem do citrato é que o filtro dura mais e para o paciente é mais seguro. Seguinte. Então, é para nós discutirmos agora, não é? Se é como conhecimento, adotar a nova classificação, não é? Quem sabe adotar esse índice de sobrecarga hídrica, fazer diálise precoce, indicar diálise profilática, né? Usar um sistema fechado de drenagem, utilizar a alteplase em caso de obstrução do Tencoff, usar a sacola de fibrina em caso de extravasamento e usar citrato substituindo heparina em terapia contínua de diálise. Acho que esses eram os pontos, Cláudia, para a gente discutir e ver o que a gente quer mudar ou não. E agradecer aí as minhas coparticipantes. Obrigada, Nefrogels. Achei super bom, foi super abrangente. Adorei a foto da Clotilde ali, fazendo diálise nos seus primeiros pacientes, a tua cara. E anotei várias coisas aqui para a gente tentar conversar, algumas foram bem os tópicos que tu colocaste ali no fim, né? Vou começar pelo fim, porque essa questão da cola casualmente apareceu nós tivemos uma reunião hoje com a equipe de acesso e catéteres, então o Fabrício participou, e veio a sugestão de não usar mais pontos nos catéteres venosos, que parece que é uma recomendação mundial, e aí as opções que a gente teria, uma delas seria a fixação com essa cola, que ela, no mínimo 48 horas ela dura, mas pode durar até 7 dias, então, provavelmente essa mesma cola para catéteres, né, a gente encaminhou um pedido para poder padronizar, eu acho que a gente pode talvez tentar usar também nos peritoneais, nos Tencoffs, né? E com relação a isso de fazer mais precoce, eu acho que cada vez mais a gente está fazendo. A gente teve agora, nesse domingo, né, um paciente que internou em ciência cardíaca, que fez, eu acho que oligúria, a Vivi pode me ajudar, ele deve ter ficado, acho que umas 2, 3 horas em oligúria, e ele já foi para passado um catéter, e já foi para diálise super precoce, antes de fazer grandes repercussões, e eu acho que foi super importante na evolução dele, né? Hoje até a gente interrompeu já a diálise, vai a cirurgia amanhã, mas desinfiltrado, né, em muito melhores condições. Eu acho que essa filosofia a gente já tem, a gente cobra sempre dos cirurgiões de passarem o catéter, e a gente tem tido sucesso na grande maioria das vezes, né? E também a gente tem usado, acho que talvez não esse número específico, não é? Mas é esse paciente que não está urinando e já está recebendo volume em 2, 3 horas que não está urinando, a gente já tem colocado eles em diálise. Às vezes até tem uma diurese, mas não é suficiente, não é? Mas, de qualquer forma, não, no PA imediato, a gente tem o balanço no TASI bem facilmente, não é? Inclusive, na nossa passagem de plantão tem o balanço hídrico, não é? À meia-noite é fechado o balanço e é colocado, registrado na nossa passagem de plantão. A gente só não chega a colocar na porcentagem pelo peso, mas isso também é uma coisa super fácil da gente fazer, e a gente até passar para vocês isso, não é? E usar também nos nossos parâmetros. A gente já conversou sobre isso, a gente só não deixou na rotina, não é? O que mais que eu coloquei ali? Antibiótico profilático, achei interessante, né, na passagem do Tencoff, não é uma coisa que a gente faça de rotina, mas nos pacientes da cirurgia cardíaca especificamente, eles estão fazendo antibiótico profilaxia, então se eles estão passando o catéter dentro das primeiras 48 horas ou na cirurgia, eles estão cobertos, não é? E com relação à angina renal e esses outros fatores, é uma coisa que também a gente tem muita vontade de tentar aplicar, e isso seriam ideias, né, até de TCC ou de TCR, não é, para gurizada, é uma coisa que cai de maduro, né, a gente tem pacientes de diferentes perfis, mas os da CAD, que são mais homogêneos, talvez, né, para a gente poder usar esses marcadores. E isso do estresse, do furosemide, era uma coisa que a gente via nos adultos já há algum tempo, né, Chloe? Agora a gente tem determinado especificamente o uso do furosemide como teste para também um marcador.
Achei ótimo, fiquei com ideias de várias coisas para a gente fazer e colocar em prática, ou oficializar algumas coisas aí das ideias de vocês. E da lidocaína, a gente amanhã já vai botar no paciente lá do UTI2, coitadinho, que tem dor realmente. Parabéns, obrigada. E eu fiquei, então eu vou te mandar agora já sobre aquele sistema fechado. Vamos ver quanto é que custa. Eu tenho certeza que uma bolsa de urokit que a gente usa ali para drenar, ela é bem cara. Acho eu que é cara. Vamos fazer a gente tinha aquelas bolsas fechadas, a gente deixou de ter. Era da Baxter, não sei. Da Fresenius. Da Fresenius. E depois a gente... Oi. Acho que a Desi está de mão levantada ali. Quer dizer, sim. Doutora, eu estava, mas agora eu vou pegar plantão, depois eu faço. Tá bem. E eu estou tentando levantar minha mão aqui e ele não está obedecendo meus comandos aqui, esse computador hoje. Muito boa mesmo a apresentação, muita informação ótima. Nem a minha câmera estou conseguindo ligar. Agora deu. O que eu só ia ver em relação à indicação precoce, não é? A gente também tem reforçado sempre isso com a equipe da cirurgia cardíaca, a SEC mais prolongada, já vir com catéter, porque passar na UTI é sempre isso, né? Já não é o mesmo ambiente de bloco, e sempre retarda o início, né? Por mais que a equipe da cirurgia pediátrica seja ágil, eles têm outros procedimentos, às vezes o paciente tem coagulopatia, não é? Então tem alguma coisa que a gente tem que corrigir antes para passar o catéter. A gente já estabeleceu isso, um tempo prolongado, ali tu fala em 150, 180 minutos, é isso? Isso. Né? Até para a gente daqui a pouco estabelecer realmente qual vai ser o limite e já fazer essa combinação. E isso vale, Clô, só não entendi, se é só para lactentes, assim, ou se é para pacientes maiores também? Tem algum limite de faixa etária ou não? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, tá. Estou te ouvindo. Não, o que eles... Essa aí não é nem precoce, é profilática. Profilática, exato. Profilática. Eu acho que tem qualquer paciente que tem uma SEC aumentada ou teve alguma intercorrência, ele já chega na UTI, começa já a fazer a diálise, entende? Porque é difícil que o paciente desses vai urinar, né? Se ele ficou em SEC, e eles recebem muito volume durante a cirurgia, então já chegam hipervolêmicos e às vezes ainda mais oligúricos ou anúricos. Então, assim, nesses casos mais graves, já vim mais ou menos preparado. Quando ele chega, já vê os sinais vitais e já começa a tirar o volume dele. Tá, porque assim, a gente... a sobrevida. Tem conseguido isso com os recém-nascidos ali de SEC precoce, só que a gente tem também SEC prolongada em pacientes maiores, né? E então isso ainda não é uma prática, né? Então, é uma SEC mais longa, mas o paciente está hemodinamicamente estável, né? Um paciente que até vai ser estubado meio em breve, sabe? Então, eu acho que só tem essa diferença entre o perfil de paciente. Pode ser. Porque também eu acho que é raro também a gente fazer diálise nesses pacientes maiores, né? É bem mais raro, exato. Por isso que eu te perguntei se tinha alguma questão de faixa etária. Não. Porque recém-nascidos não tem o... Talvez para lactentes, não é, Clô? Talvez nós, né? A gente tem alguns 3 meses, 4 meses, já é diferente, acho, para pacientes maiores, não é? Fico pensando, por exemplo, em Fontana, que às vezes tem um tempo de SEC que é bem longo, mas que precisa também estar com o tanque cheio, né? Não reope, tem assim, o procedimento é super, super complexo, mas no final o paciente, né, só teve um período cirúrgico e de SEC prolongado, mas é um paciente que saiu bem, apesar de tudo. A Raíssa, acho que ia falar. Sim. Boa noite, gente. Parabéns, meninas. Muito bom mesmo. Eu queria só corroborar uma das coisas que a Alessandra disse quando tu trouxe, Alessandra, os dados que você viu lá no curso sobre fluid overload maior do que 15% ser relacionado a piores desfechos. A doutora Clotilde participou da banca do TCR da DES. Eu acho que era isso que ela queria falar, então vou meio que falar por ela, porque eu fui orientadora. E a Desirê fez
uma análise complementar dos meus dados do doutorado, que a gente avaliou pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, 150 pacientes, e ela calculou o fluid overload desses pacientes e fez correlações tanto com função renal, necessidade de diálise peritoneal, mortalidade, falha de extubação e pacientes, e aí ela, através de uma curva ROC, ela conseguiu encontrar o ponto que mais se associa com melhor sensibilidade, uma alta sensibilidade de mais de 80%, com uma especificidade não tão boa, mas de quase 70%, com piores desfechos, e esse valor foi 2%. E então, assim, a gente vê que valores tão baixos quanto 5%, assim, ela fez 2, 5 e 10, mas, assim, valores tão baixos quanto 2% nas primeiras 24 horas já pioram muito os desfechos desses pacientes, assim, muito mesmo, assim, de maior tempo de internação, maior risco de óbito, mesmo tirando os confundidores como RACs, como outras coisas prévias, mesmo tirando confundidores, o fluid overload sozinho foi capaz de predizer pior desfecho, assim. Então, realmente, a gente conseguir botar isso na nossa rotina vai nos deixar muito mais alerta para esses pacientes que precisam de muito mais atenção em relação a isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que é fundamental, né? E sobre a questão da prisma com citrato, isso eu acho que é bem factível, assim, a gente faz o protocolo e contacta a enfermagem da Baxter, tem uma enfermeira que vem e faz o treinamento das nossas enfermeiras em relação a preparo das bolsas, onde entra o citrato, como é que são as coletas do cálcio, né? São coletas um pouco diferentes em relação à heparina, né? Mas é completamente factível. Nós temos que só dar um start ali. Uhum. Nós temos que fazer uma reunião, acho que daí combinar com todo mundo para a gente... Tem que ajustar as bolsas, assim, porque como é citrato, né, as nossas bolsas têm bastante bico, a gente teria que ver a bolsa que tem disponível, o citrato a usar, né, geralmente acho que os adultos usam 4%, para nós, para pediatria seria um pouco demais, né, mas daí tu consegue no banco de sangue também, enfim. Isso é uma coisa que consegue se ajustar dentro da instituição para a gente fazer o protocolo e já deixar quais bolsas usar e tudo mais, e trazer uma enfermeira da Baxter para fazer o treinamento de montagem da máquina e locais de coleta e horários de coleta, enfim. Eu anotei aqui como 3 itens, 3 temas de casa meu, assim. Um é ir atrás do sistema fechado, ver se realmente não tem mais, ou se tem, se existe essa possibilidade para tentar viabilizar. O segundo é da cola, que na verdade a gente já pediu hoje pela manhã. E o terceiro seria não só do citrato, né, Vivi e Clotilde, mas para a gente ver da enfermagem, o esquema da gente ter prontas essas bolsas mais agilizado na UTI, que foi uma dificuldade que a gente teve, acho que nas 2 ou 3 últimas prismas em pacientes agudos ali, que a gente teve que colocar e demorou. Primeiro a gente teve problema do catéter, agora resolveu o problema do catéter, a gente teve problema da instalação mesmo, né? E eu fiquei de marcar um novo treinamento com a enfermagem, a Rosa já está sabendo disso, e eu sei que ela está envolvida com várias coisas, mas isso é uma coisa que a gente precisa retomar também. E hoje, na reunião da CIPED, diz que está em falta os catéteres de novo. Os Chile, diz que está em falta os pequenos. Disse alguém, está em falta. A gente conseguiu fazer a nossa grade, não é? Acho que a gente pegou antes de ficar em falta, porque eu sei que o Fabrício conferiu ali com a Rosa e ela conseguiu fazer a grade direitinho, né? De 3 números de cada, 3 exemplares de cada número, não é? Mas as bolsas prontas, esse fluxo ainda está muito, muito ruim, né? Já foi melhor e agora voltou a ficar ruim. Mas eu anotei dos meus 3 temas de casa. Tá bom. Então, acho que era isso. Alguém mais quer comentar? Mais algum comentário, pergunta? Aproveitem.
Eu só lembrei, a gente tem obstrutiva, insuficiência renal obstrutiva nas malformações, não é? Que a gente acaba tendo ali, não estava nos itens, nas opções, mas a gente tem recentemente, agora a gente teve um paciente, inclusive. Né? Mas, Cláudia, também tivemos aquele caso ali que foi para UTI, que teve obstrução por tumor, aquele menino já grande, lembra? Também foi um último. Por tumor. Bem, muito obrigada. Tá bom. Vamos à obra, botar tudo em ação. Muito obrigada, ver todas vocês envolvidas, né, nos nossos pacientes e a gente tentando resultados melhores cada vez mais. Isso aí, sempre juntos. Sempre juntos. Tá bom. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite para você. Obrigada, meninas. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada a todo mundo. Tchau. Obrigada.